Agora finalmente chegou a hora de falar com mais detalhes sobre certas razões para a queda do Império Romano. Este canal é provavelmente um dos poucos, se não o único canal, dedicado apenas a resolver o mistério da queda do Império Romano. É um tópico extremamente complexo, inúmeros livros foram escritos sobre isso, e até agora conseguimos estabelecer firmemente que não há uma única razão para a queda de Roma, mas uma interação complexa de muitas razões diferentes, todas as quais em sua totalidade causaram a queda desse imenso império em algum grau. Neste vídeo agora, vamos analisar um fator muito grande que contribuiu para a queda de Roma, a saber, a devastação causada por pandemias. Como aconteceram, que danos causaram e até que ponto foram responsáveis pelo colapso do poderoso Império Romano. Se você se interessa pela queda do Império Romano, então um bom ponto de partida são os dois vídeos aqui em que resumo as razões mais importantes para a queda, totalizando 23 razões. Certamente existem mais, mas para mim eles representam os mais importantes. Vamos passar por cada um deles em vídeos futuros, porque cada um deles por si só já representa um tópico complexo. Mas agora, vamos começar com um grande fator contribuinte que repetidamente causaria estragos no Império Romano, ou seja, pandemias, e o consequente número de mortes que elas infligiam à população do Império. Este tópico não poderia ser mais relevante hoje, já que a última pandemia ainda está muito fresca em nossa memória, e vemos quais terríveis efeitos isso teve, até mesmo em uma sociedade tão avançada quanto a nossa. Agora você pode imaginar quais terríveis efeitos as pandemias teriam tido em uma sociedade muito menos avançada, sem conhecimento de microbiologia, sem conhecimento de patógenos, de vírus e da transmissão de doenças. Existem 3 grandes pandemias na história do Império Romano, cada uma delas causou um número incompreensível de mortes, cada uma delas danificou o Império e sua população de maneiras inimagináveis. A primeira é a peste antonina. Epidemias e surtos de doenças infecciosas eram ocorrências comuns no Império Romano. Especialmente as cidades densamente povoadas do Império forneciam a base perfeita para a disseminação de patógenos perigosos. Isso, entre outras causas, é a razão pela qual as cidades romanas eram drenos líquidos de população, o que significa que tinham que ser constantemente reabastecidas com população do campo, porque a média de mortes nas cidades superava a média de nascimentos. Na verdade, 9 surtos maiores ocorreram no Império Romano entre 43 a.C. e 148 d.C. Mas o Império foi poupado do surto de um patógeno mortal durante a maior parte de sua existência, até o ano 165 d.C. Nesse ano, um dos famosos 5 bons imperadores governava o Império Romano, e o Império Civil em seu auge de prosperidade, de desenvolvimento cultural, de comércio e, em geral, do bem-estar de seus cidadãos. Esses eram os tempos da Pax Romana, que começou com o imperador Nerva e continuou com Trajano, depois com Adriano, seguido pelo virtuoso Antonino Pio. E agora o império era governado conjuntamente pelo famoso Marco Aurélio e por seu irmão adotivo Lúcio Vero. Ambos eram membros da dinastia Antonina, daí o nome da doença. Foi em 165, agora, que os primeiros casos da doença foram relatados na cidade anatoliana de Esmirna. Espalhou-se rapidamente, em 166 já havia chegado a Roma e em 172 estava furioso em todos os cantos do império. O próprio Lúcio Verus morreu dessa doença e grandes partes do exército romano também foram afetadas. Acredita-se que tenha sido um vírus de varíola com uma taxa de mortalidade muito alta. A praga durou até cerca de 180, mas depois eclodiu novamente em Roma em 189, já que foram relatadas até 2.000 mortes por dia em Roma durante esse período. Temos descrições bastante boas da doença pelo médico grego Cláudio Galenus.
Através dele sabemos quão mortal a doença deve ter sido e os sintomas bastante horríveis. A ciência moderna tem algumas dificuldades em reconstruir quantas pessoas morreram, com estimativas variando de 2 a 33% da população do Império e uma taxa de mortalidade de 10%. Mas se era varíola, o que é bastante provável, a figura poderia ter sido tão alta quanto uma redução de 30% da população, porque a taxa de sobrevivência para a varíola é de cerca de 75%. Se isso for verdade, você pode imaginar a incrível devastação e sofrimento que essa doença deve ter causado. Imaginar as implicações drásticas que uma taxa de mortalidade de 30% teria em um império tão vasto em seu auge, em sua sociedade altamente urbanizada, em sua sofisticada rede de comércio e em seu exército. Não é coincidência que os 100 bons anos da Pax Romana terminem por volta do momento em que a praga atingiu seu maior nível de devastação. O comércio entrou em colapso em muitas partes, cidades inteiras foram deixadas despovoadas, o imperador morreu e Marco Aurélio se viu forçado a acomodar muitos povos germânicos de além do Reno nas cidades despovoadas da Gália e do norte da Itália. Mas uma redução de 30% no tamanho do exército, é claro, teve um efeito terrível na eficiência militar do Império, e isso no pior momento possível, no início das guerras marcomanas. Os marcomanos eram uma tribo germânica que estava invadindo um território romano ao sul do rio Danúbio, na região que hoje é a República Tcheca e a Eslováquia. Marco Aurélio foi forçado a recrutar gladiadores, escravos e bandidos para as fileiras do exército. A situação era tão grave. Ainda assim, os marcomanos foram expulsos do território romano sob grande tensão, mas a guerra continuaria até 180. É totalmente possível que o próprio Marco Aurélio também tenha morrido dessa praga. E não é coincidência que exatamente após a morte de Marco, a espiral descendente já começaria para o Império. Pandemias geralmente levam ao caos e à agitação social, e combine isso com o governo tirânico muito infeliz de Cômodo, que se mostrou exatamente o oposto de seu pai, e temos a receita para o desastre. Seguiram-se grandes guerras civis, e apenas por um breve período o Império Romano recuperaria a estabilidade, até que os problemas sistêmicos explodissem completamente algumas décadas após a morte de Marco, na crise do terceiro século. Mas as bases para essa crise foram estabelecidas não apenas devido aos problemas sistêmicos do próprio Império Romano, sobre os quais, é claro, vamos falar com mais detalhes, mas pela peste antonina. A crise do terceiro século começou quando o último imperador da dinastia Severa, Alexandre Severo, foi assassinado por suas próprias tropas. Agora começaria o tempo do imperador soldado, onde as guerras civis eram a norma, não a exceção, onde o império se dividiu em 3 partes e onde os bárbaros invadiram, saquearam, pilharam e às vezes até destruíram cidades inteiras. E no meio deste caos, o impensável aconteceu. Outra pandemia atingiu, e essa praga ficou conhecida como a peste de Cipriano. Veio no pior momento possível, e durou de 249 depois de Cristo até cerca de 270 depois de Cristo, no meio da crise do terceiro século. Santo Cipriano, o bispo de Cartago, descreveu a praga, daí o seu nome, e não se sabe exatamente que tipo de patógeno transmitiu a doença, mas suspeitas incluem varíola, uma forma agressiva de influenza, ou até mesmo um vírus ébola. Estimativas exatas sobre o número de mortos também são muito difíceis aqui, mas no auge do surto foram relatadas 5.000 pessoas morrendo por dia em Roma. Estima-se que a população de Alexandria tenha caído de 500.000 para 190.000 pessoas. Então é bastante possível que a porcentagem de mortes também tenha sido muito alta, possivelmente também acima de 10%, como no caso da peste antonina. Isso, é claro, também enfraqueceu o exército romano, facilitando muito para os invasores bárbaros saquearem e pilharem muitas cidades. Também não é coincidência que, quando a peste terminou,
por volta de 270 d.C., foi quando as fortunas do Império começaram a melhorar novamente. Graças, é claro, também aos esforços heróicos de pessoas como Galienos, Cláudio Coticus e, por último, mas não menos importante, o próprio Aureliano. Mas apenas após o fim da peste, o Império se estabilizaria novamente. É bem possível que, porque novamente muitos romanos morreram, cada vez mais pessoas germânicas seriam estabelecidas no Império Romano, e também é bastante possível que essa peste aceleraria grandemente a adoção do cristianismo. Encontrar conforto e consolo na promessa de uma vida após a morte em eterna felicidade, livre das brutalidades da vida naquela época, parecia muito tentador para muitas pessoas. O Império Romano agora permaneceria principalmente livre de grandes surtos por cerca de 300 anos, até então em 541 d.C. Um novo patógeno causaria a terceira grande pandemia do Império Romano. E como no caso da praga de Cipriano, veio no pior momento possível. O Império acabara de ver a perda de suas províncias ocidentais. Os esforços valentes de Stilicho, de Majorian e de Anthemius para salvar o Oeste se mostrariam em vão. Mas o imperador Justiniano conseguiu restaurar grandes partes do Império Romano do Oeste, através do gênio militar de seu general Flavius Belisarius. Em 541 d.C., a África e quase toda a Itália haviam sido restauradas ao Império Romano. Mas então uma doença surgiu no Egito em 541 e se espalhou nos anos seguintes por todos os cantos do Império. E ao contrário das pragas anteriores, acredita-se que esta foi a primeira instância da peste bubônica, e não varíola ou ebola. No auge, 10.000 pessoas eram relatadas como mortas por dia em Constantinopla, reduzindo drasticamente sua população. Quantas pessoas morreram no Império é desconhecido, mas uma taxa de mortalidade acima de 10% novamente não é irracional. Infelizmente, isso ocorreu apenas 5 anos após um evento climático que fez as temperaturas caírem drasticamente em todas as partes do Império em 536, causando falhas generalizadas nas colheitas e fome. O exército foi muito afetado pela praga e não é coincidência que as fortunas estavam se voltando contra o Império após 541. A escassez de mão de obra levou à incapacidade do Império Romano de manter os territórios recentemente reconquistados do antigo Império Romano Ocidental. Já em 568, os lombardos conseguiram invadir grandes partes da Itália. No início dos 600, os eslavos conseguiram capturar grandes partes dos Balcãs. Então, seguiu-se uma guerra devastadora com a Pérsia, que foi tão prejudicial que pouco tempo depois, os árabes conseguiram conquistar grandes partes do Império Romano, mas a praga de Justiniano estabeleceu as bases para essas desgraças, e um tempo em que o Império teria precisado de estabilidade para retomar o controle das províncias ocidentais perdidas e para restaurar a glória de Roma na Itália e reconstruí-la dos danos da longa guerra. Em vez disso, o Império recebeu uma das pragas mais mortais de todos os tempos, logo após uma grande fome já ter causado devastação. Essa infeliz combinação foi tão severa em combinação com a devastadora guerra sassaniana do início dos anos 600, que na verdade o Império Romano nunca mais se recuperaria, e a partir daquele momento continuaria a encolher. Apenas uma última vez, por volta do ano 1000, o Império veria uma recuperação milagrosa, mas infelizmente isso também foi bastante efêmero. Assim, vemos como 3 grandes pandemias, a peste antonina, a peste de Cipriano e a peste de Justiniano, contribuíram fortemente para a queda do Império Romano. E se você estiver interessado em aprender mais sobre as outras causas para a queda de Roma, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você estiver mais interessado em quando começou a queda do Império Romano do Ocidente, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da História Romana, Gratias Amici Imperii Romani e Bene Valete.